Eris, na mitologia grega, ela era tida como uma deusa padroeira dos conflitos, dos desentendimentos. Em Roma, ela é conhecida como uma deusa discórdia. Ela é considerada uma deidade primordial e ela é filha da deidade Nix, que é a noite. Então, vê que ela já tem essa conexão, ela já surge no imaginário grego a partir dessa conexão com aquilo que é escuro. Uma coisa importante sobre a sociedade grega é que ela já era patriarcal quando ela estruturou a sua mitologia. Segundo a autora Jen Shinoda Bolen, uma junguiana, aluna direta do Jung, tem esse livro dela, As Deusas e a Mulher, que é um livro muito bom. O patriarcado grego, ele não criou essas deusas, mas ele adaptou as antigas divindades femininas de outras culturas ao seu sistema de poder. Ou seja, a figura mãe, que antes nas civilizações mais anteriores, Mesopotâmia, Suméria, Babilônica, e antes até, essa figura da grande mãe multifacetada, criadora, mantenedora, também destruidora da vida, ela foi fragmentada em diversas deusas menores. E aí, com esse esquema, psicologicamente e espiritualmente, os vários aspectos do princípio feminino em todas as pessoas, mais em especial as mulheres, por elas representarem corporeamente esse aspecto feminino, a gente se fragmenta nesse processo, já que há, por exemplo, a deusa inteligente, a deusa sensual, a deusa estrategista, e elas são aquilo. Quando a gente é uma coisa, a gente tem que ser só uma dessas coisas. E além disso, tem as deusas ali que foram marginalizadas, que são consideradas as feias, as problemáticas, que é o caso da Eris, Mas por que eu estou trazendo as deusas desse contexto que já é um contexto patriarcal para a gente trabalhar aqui? Bom, porque é um pouco o nosso contexto também, E aí a gente volta para aquilo que eu falei no início da aula, de que a gente vai evitar criar idealizações, romantizações, tentar entender como é que era lá, de fato, porque a gente nunca vai saber. Mas a gente pode, a partir dessa leitura, entender como isso ressoa na gente. E o que ressoa na gente é que, embora esse culto às deidades femininas não aconteça, a gente está dentro de uma estrutura basicamente monoteísta, embora, sim, existam as culturas originárias, cultura iorubá, e outras culturas através do mundo. A própria cultura budista, que eu tenho conexão também, do budismo tibetano, existem essas várias deidades. Deidades femininas e masculinas, deidades pacíficas, deidades iradas também. Mas se a gente for ver a partir desse ponto de vista eurocentrado, colonial, é o monoteísmo. E existem algumas pessoas que também têm essa conexão, acabaram ali estabelecendo uma conexão com essas deusas gregas, pessoas que cultuam deusas gregas, e tudo bem. Esse não é o nosso objetivo aqui, é a gente entender como é que se dá essa interação entre elas, entre tudo isso, de um ponto de vista simbólico, para a gente entender melhor as várias partes da gente mesma. Só para frisar esse ponto, certo? Então, Eris, ela era classificada como essa deusa fazendo parte dessas deidades marginalizadas, feias, problemáticas, que dá medo, que a gente evita. No mito, devido à natureza maléfica da Eris, os deuses mantinham ela afastada das suas reuniões, das suas festas. Então, no mito, a qual Eris é associada é da Guerra de Troia, naquele escrito famoso chamado A Ilíada. Então, vocês já devem ter ouvido falar da Guerra de Troia, principalmente, porque tem ali o Brad Pitt e tal. O filme, da Guerra de Troia é um filme um pouco antigo, Mas, enfim, aquele filme é uma ficção feita a partir desse mito. O cenário é o casamento de Peleus e Tétis. E aí lá estavam todos os deuses do Olimpo e tal, e tinha as principais deidades femininas que estavam lá, era a deusa Hera, deusa Atenas e a deusa Afrodite, certo? A Atena, a Hera e a Afrodite. Estavam as três lá, e a Eris não foi convidada, obviamente. E aí ela ficou enfurecida, revoltada, enfim, por
ter sido menosprezada, rejeitada mais uma vez. Então ela aparece de repente na festa e ela joga um pomo, uma maçã de ouro, a gente pode chamar assim, e ali estava escrito para a mais bonita. Aí ela só chega e joga essa maçã ali entre as três deusas. E aí isso levou a uma discussão entre elas para saber quem que era então a mais bonita, né? De quem que era a maçã que tinha aparecido ali. E aí elas foram até Zeus para pedir para Zeus então definir para quem que iria a maçã da mais bonita. Zeus já tirou o dele da reta e ele então jogou essa tarefa nas mãos de um mortal, o mortal Paris, que era um pastor de ovelha, mas que era também o rei de Troia, para então decidir ali qual das três deusas era a mais bonita, né? Meio arriscada, assim, essa missão. E aí lá foram as três até o Paris, cada uma tentou manipular ele, oferecendo alguma coisa em troca se ela fosse escolhida. A Hera propôs oferecer para ele poder político, a Atena um grande exército e fama, e a Afrodite ofereceu a mulher mais linda da Terra. Ele escolheu a Afrodite, a mulher mais linda da Terra era a Helena. E, por acaso, Helena era a esposa de Menelau, o rei da Grécia. Olha o rolo. E foi assim que aconteceu. Né? Assistam o filme lá depois para vocês verem. Inclusive, o filme começa com essa cena, que é o início da Ilíada, que são as três deusas ali tentando convencer o Paris a escolher elas. É engraçado que até da Ilíada, de fato, e do filme a Ares não aparece, que, se a gente for ver, foi quem de alguma forma causou toda essa história, jogando ali o objeto da discórdia, que era a maçã, escrito para a mais bonita, para a mais bela. E o resultado disso foi a Guerra de Troia. 7 anos de guerra, terror total, Troia foi destruída, todo mundo morreu, inclusive o Paris. A Helena sobreviveu, foi levada de volta pelo Menelau. Então, Eris, ela é essa força, essa discórdia que nasce quando aquilo que foi excluído, marginalizado, aparece para botar fogo no parquinho. Provavelmente você pode estar se identificando aí com essa energia da Ares, né? Essa insurgência assim de, ei, peraí. E essa força que às vezes vem na gente de tentar destruir tudo. E se, ao invés dessas três deusas, se ao invés delas disputarem entre si, se ao invés delas irem atrás da validação de alguém, se essas deusas elas tivessem de repente percebido o quão sem sentido era toda essa situação de eleger quem que era melhor, quem que era mais bonita, se elas tivessem simplesmente tido um lapso de lucidez, não tivessem engatado nessa competição de uma que é melhor, uma que é a mais bonita. E se elas, se eles todos, ao invés de terem excluído a Ares, ou se pelo menos, se quando ela aparece na festa sem ser convidada, se ela tivesse sido acolhida, se essa energia que ela representa, ela fosse valorizada pelo fato de apontar faltas, apontar questões estruturais, sentimentos estruturais que precisam então de reconhecimento para que eles possam então ser reavaliados e redirecionados. Entende? Que aí eu estendo essa contemplação para situações que são discordantes também na nossa própria vida, quando nós nos deparamos com alguns momentos específicos nela. Conflitos internos, emoções desagradáveis, não convidadas. Estou trazendo aqui para um contexto mais individual, né? Características que a gente considera feia, inapropriada, coisas que a gente aprendeu desde muito cedo a castrar, porque aquilo não era útil, porque aquilo ia atrapalhar a forma como alguém diz que a gente deveria ser, como a gente deveria se comportar, como a gente deveria ser vista. Eu acho que a gente pode estender isso para um contexto social também, de pensar os corpos que não são vistos, que são invisibilizados, que são marginalizados dentro da nossa sociedade. Corpos negros, corpos indígenas, corpos pobres, favelados, periféricos, corpos trans,
corpos tidos como loucos, como fora da razão. Por que não corpos criminalizados, corpos de pessoas que cometeram crimes, corpos femininos e principalmente femininos dentro desses outros contextos aqui que eu trouxe também de classe, de raça, de território. O que acontece quando a gente exclui isso das narrativas, exclui, simplesmente exclui e age como se aquilo não existisse? Quando uma classe dominante realiza essa exclusão. Essa é uma contemplação que ela pode ser bem longa e ela não é o foco dessa aula especificamente, mas eu acho que é importante a gente trazer isso também para o nosso imaginário. A gente não só reproduzir essa ideia do individual, mas a gente também expandir essa contemplação, embora a gente não vá se demorar demais nela. O foco aqui nesse momento é a gente falar sobre essas questões conflitantes e invisibilizadas dentro da gente. O próprio cansaço, a própria exaustão, a depressão, na sociedade do desempenho, que é essa sociedade que a gente vive, é algo que atrapalha, né? Que não é bem-vindo. Não é bem-vindo fraqueza, não é bem-vindo você ter um burnout. Não é nem bem-vindo você parar para descansar. Não é nem bem-vindo você andar por aí sem rumo, você vadiar. Não é bem-vindo, inclusive é criminalizado, dependendo de quem você é. E aí o nosso próprio corpo, algumas características da nossa aparência física, quando o corpo vai envelhecendo, um corpo que está acima daquele peso esquelético, que é o padrão, ou um corpo que tenha questões físicas mesmo, doenças, pessoas que nasceram com com um corpo diferente, né? Ou um corpo que não se identifica com aquele gênero específico que ela veio. As próprias lágrimas, o choro, a gente tem vergonha de chorar, a gente é repreendido quando a gente chora, a gente aprende a segurar o choro, engole esse choro. O choro não é bem-vindo. O choro, ele é uma forma de autorregulação do corpo, né? De limpeza. As lágrimas, elas fazem parte desse processo natural do corpo, mas até isso é castrado. A nossa sexualidade, os nossos desejos, o que a gente deseja ou não, o que a gente faz na nossa intimidade, claro, contanto que não seja violento com ninguém, mas um desejo saudável e um desejo curioso, ele não é bem-vindo, ele fere a existência de outras pessoas, não conseguem lidar com essa diferença, com o desejo do outro. Mas isso é um reflexo porque elas não conseguem lidar com o seu próprio desejo, com suas próprias questões e a gente mesmo, né? Então é todo esse processo conflituoso que tem sempre muita culpa no meio, porque chora, culpa porque sente raiva, culpa por tudo. Então o que eu gostaria de trazer para o campo de vocês agora, essa proposta é que a gente não ignore, nem continue marginalizando isso que aparece para nós na forma de um demônio horrível que precisa ser rejeitado, que precisa ser evitado, que precisa ser bloqueado, que precisa ser erradicado. É essencialmente a gente fazer um trabalho com essas coisas, com isso que está ali abafado, que é o oposto da positividade tóxica, que diz que a gente só pode ter pensamentos positivos, que a gente tem que ser a nossa melhor versão. Lembra que eu falei sobre o meu trabalho não ser sobre isso? Sobre ter a melhor versão, se apegar só a sentimentos bons e elevar pensamentos. Também não é uma coisa tipo poliana de tentar ver o lado bom de tudo. Mas também não é você virar assim trevosa, entendeu? Não, se você quiser ser trevosa, você pode ser trevosa. Eu sou um pouco trevosa, assim. Mas não é você também se apegar, né? Reificar só o que é negativo e definir o que é negativo então como então sendo enfim você. Você vê que aí de novo tá indo para outro extremo? Não, vamos acalmar assim dos extremos. Vamos tentar encontrar esse caminho do meio. A gente não vai também agarrar, invocar a escuridão. Não é isso que eu tô propondo aqui. É a gente entender por que isso aparece. Por que isso tá surgindo agora? Por que isso continua voltando?
Por que que tá de novo aqui? Por que eu sinto desse jeito? Por que que isso me invade? Não tem a ver com eu responder aquilo no sentido de, pô, dá vontade de chutar o pau da barraca, entendeu? Tacar tudo pro ar. Vou fazer isso e pá, responde a qualquer impulso desses que vem. Às vezes a gente acaba tendo que chutar um pouco o pau da barraca, né? Às vezes também. Mas enfim, não é sobre isso também, sobre a gente operar no mundo a partir disso, a partir daquilo que é incômodo na gente, aquilo que surge dessa forma que é feio para a sociedade. Mas é a gente entender a mensagem, entender a presença, entender por que que Eres, para começo de conversa, foi nessa festa. Né? Qual que é o potencial criativo que a gente perceber aquilo que é discordante na gente, perceber os pontos cegos, aquilo que a gente não está enxergando sobre as situações, sobre a gente mesma, porque senão aquilo continua voltando de uma forma destrutiva daí. Destrutiva, autodestrutiva, destrutiva com lá fora, autodestrutiva aqui dentro. Isso vai continuar aparecendo até que a gente diminua essa aversão, essa rejeição e faça um esforço para estabelecer ali um diálogo. Entender como aquilo opera, entender sobre aquilo que quer dizer, sobre a forma que você está levando a sua vida, está levando as suas relações. E para isso é necessário um compromisso, uma determinação e um entendimento de que tem muita preciosidade aí nesses lugares escuros que a gente tem receio, que a gente tem medo de ver. Muito da nossa força está ali, porque é uma força que tem a ver com a gente se sentir um ser humano integral, uma pessoa integral. A gente vai indo devagar nesse processo e a gente vai indo com cautela também, porque é um lugar grande. E devagarzinho a gente vai indo também juntos, juntas, compartilhando, trocando, procurando pessoas de sabedoria, buscando os mais velhos, buscando as tradições que trabalham, né, com essa intenção de despertar mesmo para além dessa dualidade. Conforme a gente vai fazendo isso com a gente mesmo, isso também é um ato político, porque a existência de cada um de nós, de cada uma de nós, é uma existência política. E fazer isso vai aumentando a nossa percepção e a nossa sensibilidade, a nossa capacidade de perceber como a gente é afetada pelos ambientes, pelas coisas, pelas ideologias, e daí pelas plantas, e daí pelas montanhas, e daí pelos corpos celestes, e daí também pelos outros corpos, os corpos das outras pessoas. E a gente vai encontrando um ponto de relação que é uma relação que não existe através da sensação de que eu preciso daquilo para suprir uma falta, porque eu tô completa, entende? Então eu vou me unir porque unidos somos mais fortes, porque somos diversos, porque somos diversas. Essa é a nossa força. Assim como um corpo, né, tem muitas partes diferentes. Imagina se o nosso corpo fosse só mãos, olhos. Não, o corpo tem várias partes que trabalham juntas e então, a mesma coisa com o corpo coletivo, a mesma coisa com as nossas subjetividades. A gente vai parar de encarar a alteridade, a diferença, aquilo que nos desafia, de um jeito aversivo. A gente vai, na verdade, ter uma curiosidade, um interesse para entender aquilo. A gente vai ter mais abertura para lidar quando algo estranho, diferente em nós aparecer, se manifestar. E a gente vai tentar se relacionar com isso ao invés, novamente, silenciar, como é o hábito.